Olá, neste vídeo eu vou falar sobre estrutura condicional if, else e else if. Então vou apresentar primeiro o que é que consiste na teoria estes comandos if, else e else if e depois de seguida vos mostrar exemplos de código MATLAB. A estrutura condicional if, else e else if é uma forma de escrita de código que permite a escolha de um determinado grupo de comandos serem executados ou não quando uma determinada condição for satisfeita ou não. Desta forma possibilita alterar, digamos, o fluxo de como o vosso código está a ser executado e em determinada altura vocês poderem colocar uma determinada condição que vos altera ou não alguma variável, podendo por isso colocar este tipo de estrutura em qualquer região do vosso código. A forma mais simples de usar o comando if está aqui representada. É simplesmente vocês colocarem a palavra if na frente, uma condição, tipicamente uma condição booleana ou algo semelhante. E aqui dentro, então, os vários conjuntos de comandos ou código que execute determinadas operações. Se esta condição for verificada, ou for verdadeira, digamos, é uma condição lógica, então estes comandos são executados e depois de terminar esta estrutura condicional, o vosso código pode continuar de forma normal. Outra possibilidade é a utilização do comando if juntamente com o comando else, em que, se caso esta primeira condição não seja verificada, então ele toma a decisão de seguir para esta segunda opção. Se esta primeira condição for verificada, então a opção de código será corrida aqui entre este primeiro if e o else. Desta forma, o código acaba por forçosamente alterar ou executar uma destas duas opções. Então, se esta condição for verificada, corre este conjunto de comandos, mas caso esta condição não seja verificada, ele vai forçosamente correr esta outra opção que está aqui definida dentro entre o else e o and. Por final, vocês podem também aumentar a complexidade da utilização desta estrutura condicional adicionando o comando else if. Ou seja, vocês têm uma primeira condição que, se for satisfeita, apenas serão executados os comandos que estão aqui entre o if e todo o restante código. Mas se por acaso vocês têm outra condição específica, ele pode executar só este conjunto de comandos que está aqui dentro deste else if. Então é utilizado este comando else if quando existe uma outra condição para além da condição if. E por final, pode também existir aqui, digamos, dentro desta configuração de if, else, if, pode existir também a condição else. Ou seja, em caso nada estas condições if e else if sejam satisfeitas, então ele executa, digamos, a opção que está entre a palavra else e digamos, a terminação desta condição. Vamos ver agora exemplos então em MATLAB. Ok, vou então mostrar aqui alguns exemplos de como funciona a estrutura de condição if, else e else if. Creio que vai ser relativamente rápido para vocês entenderem e verem como funciona. Este vídeo vai ser relativamente curto. Então, um exemplo, vou criar uma variável idade igual a 20 e vou colocar então aqui uma condição if idade igual a 20, eu quero que o MATLAB lance aqui uma mensagem que eu vou colocar aqui. É tudo caracteres. Okay? E vou terminar aqui então a condição. Então, como é que foi escrito, como é que é escrito, digamos, a condição if? Ela inicia com a palavra is, um espaço, a variável e a condição, ou vocês podem colocar uma função que analise, digamos que que resulte uma condição lógica, sim ou não, 0 ou 1, como é o caso
aqui que vai resultar. Ou seja, ele vai avaliar esta condição e vai dizer se é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. E caso verdadeiro, ele executa este comando. Caso seja falso, ele não executa e o código continua a ser corrido da mesma forma. Então vamos executar aqui este conjunto de linhas. E vejam como eu sei que esta condição é verdadeira. O resultado é que este comando disp é então lançado e digamos o resultado está aqui. O texto que eu escrevi ali foi executado e mostrado aqui no comando window. Se eu alterar, por exemplo, eu sei que forçosamente agora esta condição não vai ser verdadeira, ele não executa este comando disp que está aqui no interior da condição. Então quer dizer que nesta forma mais simples da condição, estrutura de condição if, apenas se for satisfeita esta condição que é colocada aqui, é que este código que está aqui dentro vai ser corrido. De outra forma, o script simplesmente ignora e esta parte do vosso código não será corrida. A única forma, digamos, em que forçosamente o vosso script, a sequência de linhas que vocês vão escrever, vai forçosamente fazer alguma coisa caso vocês coloquem aqui uma condição if, é se vocês contiverem um else aqui dentro. Porque aqui, nesta condição, o que acontece é que se esta condição não for verdadeira, ele vai forçosamente correr o conjunto de comandos que vocês vão colocar aqui entre o else e o end. Então eu vou colocar aqui um outro exemplo. Só este exemplo, ou seja, se esta condição idade igual a 20 não for satisfeita, ele vai lançar então uma mensagem idade não corresponde. Se esta idade for realmente igual a 20, ele lança aqui esta informação, este texto. Vamos correr então agora aqui novamente. Então vejam o resultado, a idade não corresponde, ou seja, ele correu esta linha aqui. Contudo, como vocês podem ver neste código que está aqui, vocês não podem, por exemplo, se vocês quisessem analisar uma condição que avaliasse a idade com esta variável e lançasse, digamos, uma mensagem que identificava se a idade é igual a 20 anos ou não é igual a 20 anos, desta forma como o código está colocado, serviria. Mas vocês não têm, como podem reparar, não têm informação se o valor que está a ser atribuído à variabilidade é superior ou inferior a 20. Então vocês apenas sabem que ele é igual ou não é igual a 20. Então nesta situação, se vocês quisessem, por exemplo, saber se ele é superior ou inferior, poderiam usar o comando else if para colocar uma nova condição que permitisse identificar se esse valor é superior ou inferior e, através disso, lançar também ou executar um conjunto de comandos. Então vou colocar aqui um else if que coloca uma nova condição. Se este valor for superior a 20, a mensagem que é gerada é idade superior a 20 anos. E a outra condição é, então, se a idade for inferior a 20, vou lançar então uma outra mensagem. Okay, então desta forma, praticamente este comando else deixa de ser necessário, porque a partir do momento que vocês têm estas outras condições adicionais, vocês já têm, digamos, a informação que já sabem se é diferente e se é superior ou inferior. Então, praticamente nenhuma condição vai ser necessária aqui para a utilização do else. Eu posso, inclusive, eliminar. Pode ocorrer em algumas situações que o vosso código ainda tenha
a necessidade de ter um else, ou seja, que estas condições não cubram todas as possibilidades que a variabilidade ou uma determinada condição possa adquirir, e aí sim vocês podem ter nessa estrutura de condição if, else if e and. Vamos então ver aqui este exemplo, a idade é 21, então eu sei que a resposta vai estar na condição que indica então que a idade é superior ao valor 20. Se eu colocar aqui um valor inferior, então vejam que ele vai me retornar então a mensagem que está contida aqui dentro deste else if. É simples, digamos, a aplicação do if, else if ou else, e digamos a sua utilidade prática é enorme quando vocês querem em determinado momento mudar o fluxo do vosso código e fazer operações de acordo com outras condições que vocês determinam.